Nós já lemos os últimos 13 versículos, estamos seguindo desde segunda-feira aqui no Evangelho de João, e nós vamos continuar a partir do versículo 14. Só recapitulando, nós estamos bem no início do Evangelho. João tem como objetivo mostrar o Filho de Deus encarnado e também tem como objetivo combater o gnosticismo. Lembra que nós conversamos? Aquela ideia de que Jesus seria uma espécie de fantasma. Você está vendo o corpo físico, mas de fato ele não é aquele corpo físico. Então, João evidencia que ele é o Verbo encarnado. Ele é o próprio Deus entre nós, o Deus conosco. E assim, seguindo esta linhagem, no versículo 14, continuando, né? Ele diz o seguinte, e olha que interessante esse texto. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele disse que o Verbo se fez carne, repetindo novamente algo que ele já falou anteriormente, né? E este Verbo habitou entre nós. Eu tinha deixado aqui alguns itens para a gente ler desse versículo 14, que dá para a gente esmiuçar um pouquinho ele. Estou com um comentário bíblico aqui, que pode ajudar a gente nisso. Eu vou pegar aqui para os irmãos. Ele é o comentário bíblico popular de William MacDonald. E ele diz o seguinte, olha que interessante. Quando diz que ele habitou entre nós, não foi apenas uma aparição curta sobre a qual se poderia cometer um erro ou um mal-entendido. Deus, de fato, veio a este mundo e viveu aqui como um homem entre os homens. A palavra habitou, este termo habitou ali, significa tabernaculou, ou ainda armou tenda. O seu corpo foi a tenda na qual ele viveu entre os homens durante os seus anos de vida. Interessante, então, essa palavra, esse habitou, ele tabernaculou conosco. Outra referência que eu tinha deixado anotado aqui para a gente ver, está em 1 Timóteo 3,16. Vamos pegar lá? 1 Timóteo 3,16. Ele diz assim, o apóstolo Paulo: E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Aquele que se manifestou em carne. Algumas traduções utilizam mais claro ainda, aquele Deus que se manifestou em carne. Realmente é uma certeza para nós. E nós não temos sombra de dúvidas acerca da divindade de Cristo. Isso não é uma dúvida para nós. Nós vemos como que os apóstolos, eles defendiam isso e como que isso é fundamental para a fé cristã. O Verbo, o Logos, se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É uma coisa interessante de deixar aqui, eu até deixei escrito aqui no meu papel. João, ele era o discípulo amado, né? Pelo menos é isso que nós compreendemos ali de uma citação. E João, ele estava na transfiguração. Lembra daquele texto? Eu até anotei aqui, está em Mateus 17. Vamos pegar lá? Vamos ler ele, que é bem curtinho. Mateus 17, dos versos 1 ao 9. João estava na transfiguração. Olha só o primeiro versículo. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, sempre Pedro, né? Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E, estando Pedro ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, não viram ninguém, senão a Jesus. Olha que interessante, a transfiguração. E João estava ali.
Nós não sabemos exatamente se João quis fazer uma citação sobre a transfiguração. Talvez não seja. Talvez o que ele queira dizer é no sentido geral, do sentido moral e também dos milagres de Cristo. Até porque João vai continuar falando sobre milagres. Mas eu quis trazer essa citação porque olha quem que está falando dos vimos da sua glória. Este que diz que viu a glória do Verbo como a glória do unigênito do Pai, este que diz isso é o mesmo que também viu a transfiguração. Então imagina o peso desta glória para João, sendo ele o discípulo amado do Senhor. Imagina o peso dessas palavras. Vamos se colocar no lugar de João escrevendo essa carta. Ele teve tanto contato que nós podemos, então, ver que ele experimentou de todas as formas do Senhor, alcançando, inclusive, este momento de ver a transfiguração de Cristo. Prosseguindo aqui no versículo 15. João, este aqui é o João Batista, né? João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Aqui ele está querendo dizer que este que vem depois dele, isto é, João o Batista estava preparando o caminho para a chegada do Messias, para a vinda do Senhor, e aquele que viria após ele, após esse preparar de caminho, ele já era antes do próprio João o Batista, porque ele foi primeiro do que o próprio João Batista. É a mesma coisa que João Apóstolo diz aqui, que do princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele, o Verbo, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Portanto, João Batista tinha essa noção de que o Cristo já estava antes dele. Vamos ver qual são? 23 e 18. Tá. Aqui eu deixei uma citação de Colossenses. Vamos abrir aqui, que vai contribuir para o texto. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Ele diz o seguinte, apóstolo Paulo: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em quem? No Filho, né? Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Olha que interessante isso. E aqui, pulando um pouquinho, né? Aqui ele vai falar da igreja, e no 19 ele diz: Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Olha que interessante esta ligação que o apóstolo Paulo faz de algo do mesmo sentido que este versículo que nós lemos agora faz. Que ele diz, logo no 15 e no 16, né? João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E aí ele conclui dizendo: E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Aqui João, o apóstolo, dizendo, né? Todos nós recebemos também desta plenitude. Aqui esse graça sobre graça, no versículo 16, eu até deixei aqui para a gente ler novamente o comentário, que a expressão graça sobre graça, ou graça por graça, ela significa um favor misericordioso de Deus, distribuído em fartura aos seus amados filhos. É uma graça em profusão, em grande quantidade. Também deixei aqui, era para isso ou era para o próximo? Era para o próximo. Tá, a gente vai ler um versículo em Gálatas 4, a gente já vai ler ele. Mas observem então que esta graça sobre graça é Deus sendo misericordioso, tendo um favor imerecido para nós de uma forma muito farta.
Então, todos nós recebemos também desta plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Aqui ele faz uma relação entre lei e graça. Ele diz que a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Nós poderíamos esmiuçar muito isso. Pena que não dá tempo. Mas, indo ali em Gálatas 4, falando sobre este assunto, olha que interessante. O apóstolo Paulo, conversando com aqueles que estavam na Galácia, e o título que foi posto em nossa tradução é O Evangelho Isenta-nos da Lei. E ele diz o seguinte: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, quando um herdeiro é menino, em nada ele se difere do servo, ainda que ele seja senhor de tudo. Isto é, este herdeiro de um rei, de um grande proprietário de terras, ele vai ter no seu futuro, sendo herdeiro, todo aquele poderio, toda aquela questão financeira, todas aquelas terras. Mas sendo menino, ainda que ele seja senhor de tudo, ele nada difere do servo, pois ele está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Só para os irmãos entenderem qual que é o contexto aqui. O apóstolo Paulo estava debatendo, ou melhor falando, ensinando cristãos que estavam sendo meio que incitados por judeus para que eles continuassem presos à lei, para que eles continuassem embaixo do jugo da lei. E então, o que Paulo faz de analogia? Assim também nós, lembrando que Paulo também já foi um judeu, assim também nós, quando éramos meninos, isto é, quando nós estávamos embaixo, neste momento de menino, na lei, nós estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, ou seja, da lei. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Olha que interessante. O que o apóstolo Paulo fala sobre esse assunto? Essa relação entre lei e graça. Não é que a lei foi abandonada, abolida, não é isso. Mas Cristo cumpriu esta lei. E agora nós não temos mais uma lei que está em tábuas de pedra, mas uma lei que está nas tábuas do coração. Então agora nós não temos mais aqueles mandamentos ou aquelas coisas literalmente seguindo eles, sendo aquilo lá a nossa lei. De fato, tudo que há no Antigo Testamento é de grande valia para nós, porque nós aprendemos princípios fundamentais. É muito importante. Mas nós não estamos mais embaixo daquela lei de Moisés. Agora, nós estamos embaixo da graça. Até por isso que lá em 2 Coríntios, salvo engano minha memória, capítulo 3, o apóstolo Paulo, dentro desse contexto, diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. A lei de Moisés, ela era uma placa de contramão. A lei de Moisés ela mostrava, ó, não faz isso, não faz isso. Só que as pessoas ainda faziam. E a lei de Moisés não conseguia, através daqueles sacrifícios que sempre eram diretos, eram consequentes, sequenciais, você sempre entregava sacrifícios, aqueles holocaustos, eles não serviam para, de fato, expiar os nossos pecados. Mas agora, com essa letra mata, mas agora com esse Espírito que vivifica, agora tendo o Evangelho da graça conosco, através da cruz de Cristo, através da obra do Senhor, nós temos a remissão e a expiação dos nossos pecados. Portanto, Cristo tem uma eficácia que a lei não tinha. Por isso que João diz, porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E para concluir, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer, visto que eles são da mesma essência. O Filho
Cristo é Deus Filho. Eles são da mesma essência. São 3 pessoas, 3 personalidades diferentes. O Pai, o Filho e o Espírito. Mas o Filho, ele é da mesma essência do Pai. Ele é Deus. Então Deus nunca foi visto por alguém. Mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E para a gente encerrar, eu deixei uma citação de Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5. E ele diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, olha só, Jesus Cristo, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém?